Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre como corrigir os nossos filhos. Então nós vamos trabalhar um pouquinho a ideia de punição, de disciplina, o que a Bíblia ensina a respeito desse tema. Primeiro nós temos que fazer uma distinção entre o papel do homem e da mulher. Tá? Nós temos que lembrar que o papel da mulher é a percepção, é gente. Mulher tem que perceber. Porém, o papel do homem no que concerne a disciplina é o limite. Homem coloca limite melhor do que mulher. Deus fez assim. É uma questão do papel. É impressionante. Você pega uma mãe falando com o filho, ela pode falar 1, 2, 3, 5, 10 e o filho não ouvir. Você pega um bom pai, falando de um jeito correto, 1 ou 2 vezes é suficiente para a criança parar. Então, quando a gente fala de disciplina, a entrada do pai é vital, porque o pai coloca o limite melhor do que a mãe, né? A mãe, ela tem a clareza melhor que o pai. Então, uma mãe sabe dizer se o choro de uma criança é birra, é doença, é cansaço, é sono. A mãe sabe dizer isso. Em geral, nós não sabemos dizer isso, nós pais. Então, a mãe tem uma percepção muito mais apurada do que nós temos. Porém, o pai coloca o limite melhor do que a mãe. Então, o que ocorre geralmente no ambiente familiar é que quando o homem se omite desse papel de corrigir o filho, a mãe tem que corrigir. Só que a mãe vai falar 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Ela vai encher a cabeça do filho e não vai produzir o resultado que produziria se o pai tivesse pondo o limite. Então eu quero relembrar para vocês um texto e depois mostrar um texto novo que eu ainda não trabalhei com vocês, né? O que nós disciplinamos na criança? Nós nunca disciplinamos criancice. Nunca disciplinamos criancice. Porque a criancice é natural da criança. Pensa comigo. Por que o cachorro late? É porque entrou alguém em casa? É porque ele quer comer? Por que um cachorro late? Um cachorro late porque ele é cachorro. Por que o porco vai para a lama? Porque é da natureza do porco. Por que o cachorro come o vômito e o porco não? Por quê? Porque é da natureza do cachorro e não é da natureza do porco. Por que o cachorro não fica se esfregando na lama? Porque não é da natureza dele. Por que uma criança faz criancice? Porque é da natureza dela. Então a criancice faz parte da natureza da criança. Então nós nunca corrigimos a criancice, porque é como pedir para a criança tirar da natureza dela. Então não dá para impor ou exigir que a criança não faça determinadas coisas, porque é do papel da criança fazer aquilo. Vocês estão entendendo? Então, uma criancice, a criança virar as coisas, espalhar os brinquedos, ficar brincando, levantar dali para outro ambiente, fazer a mesma coisa em outro ambiente. Ela tem a noção da ordem, da organização? Via de regra, não, porque é uma criancice, né? A criança experimentar limite. Então ela insistiu, mãe, mamãe. Ela insistir, faz parte da natureza da criança. Nós não temos como corrigir isso daí em demasia. Fala uma vez e não me pede mais. Já te disse não. Não, tem coisa que é da natureza. E aí a gente nunca corrige o que é criancice. O que a gente corrige? A gente corrige o que é rebeldia. O que foi dito, foi deixado claro, a criança já tem memória, já gravou aquilo e ela insiste em fazer aquilo. Aí então nós vamos corrigir. A rebeldia
precisa ser corrigida. Porém, a criancice, nós não temos condições de fazer isso. Está fazendo sentido para vocês? E aí, como é que nós vamos corrigir? Nós vamos lembrar o texto. O texto de Isaías, nós já vimos isso nos estudos. De Isaías 49, 15 e 16, Deus se compara a uma mãe. E ele diz assim: pode porventura uma mãe esquecer-se de seu filho que acabou de nascer? Ainda que isso viesse a acontecer, eu jamais me esquecerei de vós, diz o Senhor. Então, mãe tem o filho na cabeça o dia inteiro. Aí diz assim: eis que nas palmas de minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Então, a mãe, ela sabe dizer, tudo que ela faz, ela tem um filho na mente dela. Se um filho de vocês aqui passar mal hoje, tem uma chance enorme da mãe ter percepção disso aqui dentro. Ela está com mal-estar aqui dentro, que ela pode não saber o que é. A hora que ela chegar em casa à noite, eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo. É você que está passando mal. Você vomitou? Vem cá. Às vezes está com uma virose. A mãe tem essa percepção. Nós, homens, nós vamos para o trabalho, ficamos no trabalho, voltamos do trabalho, e é capaz do filho vomitar em casa e a gente não vê. Você está entendendo? Porque nós não temos essa percepção, não é da gente. Então, mãe, percebe. E aí a mãe, se ela estiver tranquila, ela vai saber com mais precisão o que está acontecendo com o filho. Ele está agitado, ele não está bem, ele foi para a casa da avó e voltou desse jeito. A mãe sabe dizer com um pouco mais de exatidão aquilo que está acontecendo. Porém, eu vou mostrar para vocês agora um texto de Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4, 5, ali até o versículo 11, onde ele ensina sobre disciplina. E ele diz assim, que Deus corrige a todo filho que ama e açoita a todo filho que recebe. Então, a Bíblia diz que a disciplina de um filho passa por dois momentos. Quais são esses dois momentos? Primeiro, eu corrijo, e se isso não resolveu, eu lanço mão de uma dor, porque a dor corrige. Isso é um princípio de vida. Quem não aprende por ouvir, aprende por sofrer. Isso é um princípio de vida. Então a disciplina, o primeiro ponto da disciplina é que o filho precisa ouvir de nós o que nós estamos querendo dele. Então vamos dar aí um exemplo. Um filho de 6 anos de idade fica na TV vendo coisa que ele não deve. Programa que você não quer que ele assista. Ou na TV, ou no tablet, ou no computador. Ele está vendo coisa que você não quer que ele assista. Então, como que a gente corrige isso daí? Já sabemos que se a mãe for fazer, então a mãe vai, filho, e o filho não vai largar a TV, porque a mãe não coloca limite com mais precisão. O pai é quem coloca. Mas qual o primeiro passo que nós temos? Nós temos que informar o filho. Então você vai informar de que jeito? Leva no quarto, porque disciplina sempre é no privado, nunca em público. Como que você se sentiria se alguém te corrigisse em público? Isso é agradável? Disciplina sempre é no privado, a menos que a pessoa fez algo de errado em público e você não tem alternativa, tenha que corrigir em público. Então você leva no quarto, senta na cadeira, você desce no nível da criança, põe ela aqui na sua frente e conversa com ela. Querido, o que a mamãe, o que o papai te explicou a respeito da TV? Eu preciso que você entenda que tem coisa na TV que não faz bem para a sua cabecinha. Tudo bem? Você está entendendo isso? Se você não puder obedecer a mamãe ou o papai, nós vamos ter que te corrigir. Então você vai ser punido
de alguma maneira. Então eu quero que você entenda isso, eu não quero falar de novo. Você vai fazer isso 1, 2, 3, 4 vezes. Em geral, o pai faz isso 1 ou 2 e resolve. Pelo menos durante 1 semana, 2 semanas fica resolvido. Então o primeiro passo nosso é a conversa. O filho tem que ter clareza do que a gente está querendo dele. Em geral, você pode fazer o seguinte: pegou, sentou, explicou, você pode fazer uma pergunta. O que a mamãe pediu? O que eu estou querendo de você? Para você garantir que ele está entendendo o sinal. Porque às vezes você pode falar de tal maneira que ele não entendeu. Aí nós temos um complicador. Então, se você emitir um sinal e ele não entender, você não pode exigir obediência, ele não entendeu. Então o filho tem que entender na mente dele o que você está querendo. Você está me entendendo? Você tem que falar com clareza aquilo que você está querendo dele. Lembra de uma coisa, imagina uma torre de celular, tá? Ou um rádio é um bom exemplo. Uma coisa é o transmissor transmitir o sinal, outra coisa é o receptor receber. O rádio recebeu o sinal. Vocês estão me entendendo? Então, se o transmissor transmitir de forma adequada, mas eu não estiver bem sintonizado, eu não vou compreender o que o locutor está falando no rádio. A mesma coisa pode acontecer de nós com o filho. Você pode emitir um sinal e o filho não entender o que você está querendo. Então você tem que ter garantias de que ele entendeu o que você está esperando dele. Alguns de nós aqui, isso é um problema, porque alguns de nós aqui aprendemos sozinho. Pai e mãe nunca teve que falar. Tem filho que põe o olho no pai e na mãe e ele fica imaginando o que o pai e a mãe querem. E ele vai lá e se adianta. Ele sozinho obedece. Alguns de vocês aqui foram assim. Pai e mãe não precisou exigir, não precisou pedir, não precisou falar nada. Então você vai até o pai e a mãe, olha ele e você aprende sozinho. Esses aqui que foram assim, que foram autodidatas e aprenderam sozinho, esses têm um problema. Porque eles acham que o filho também vai ser igual. Então esses pais, eles não falam com o filho o que ele está esperando. Eles deduzem que o filho tem que saber. Mas, meus queridos, alguns de nós tivemos percepção. A grande maioria dos filhos, você tem que comunicar o que você está querendo dele, o que você está esperando dele. Então o primeiro passo da correção é a conversa, porque Deus corrige. A palavra corrige no grego ali é um treinamento por ação e por palavra. Você treina o filho, seja no modelo, seja na palavra. Então você vai pegar o filho e vai ensinar ele aquilo que você está querendo dele. Se você faz isso algumas vezes e o filho não obedece, o que você vai fazer? Você vai trazer então para ele uma punição. O texto bíblico diz assim, na minha versão. A palavra é um pouco forte, mas ela não traduz exatamente o que ela está querendo dizer. Porque Deus ama, porque Deus corrige a todo filho que ama, que é esse treinamento por palavra e por ação, e Deus açoita todo filho que recebe. O que é açoitar? Açoitar é produzir uma dor. Você vai então pegar, e se ele não está entendendo, não está obedecendo, você vai então produzir uma dor. Então vamos voltar para a criança na TV com o controle remoto. Então você falou com ela 1, 2, 3, 4 vezes e ela não obedeceu. Tá? Então se ela está tendo clareza do que é e ela não obedeceu, ela está entrando então em rebeldia, em resistência. O que você vai fazer agora? Você agora então vai trazer uma punição. Querido, então vamos fazer o seguinte. Como a mamãe está pedindo, vou voltar. Você falou 3, 4 vezes lá no quarto, direitinho, você pegou ele assistindo a TV. 5ª vez. Filho, vamos lá no quarto. Você senta de novo, pacientemente.
desce no nível dele. Traz ele para pertinho de você. Filho, como você não está ouvindo a mamãe então vai te corrigir agora de uma outra maneira. Você vai ficar sem TV um dia. Mamãe vai desligar a TV, vai guardar o controle e você vai ficar sem a TV um dia. Tudo bem? Porque eu quero que você entenda que não é para assistir determinadas coisas. Então aí você vai punir ela. Você vai produzir uma dor dentro dela. Lembrando o seguinte, as punições têm que ser de acordo com o erro. Você não vai pegar uma questão da TV, vai ficar 3 meses sem TV. 3 meses para uma criança de 6 anos de idade é muito tempo. A criança, aí eu considero que é uma medida exagerada. Vocês estão conseguindo entender? Está exacerbado. Então, a punição tem que ser de acordo com o delito. Delitos mais leves, punições mais leves. Delitos mais graves, punições mais graves. Está fazendo sentido isso para vocês? Então, alguns de nós erramos onde? A gente exagera no tipo de punição, e aí você vai ter que voltar atrás do que você fez. O que também não é errado você fazer um novo acordo. Então, criança pequena, o conceito de tempo, por exemplo, vai sendo elaborado ao longo dos anos. Você não pode pegar e punir com um tempo muito grande. Experimenta, faz uma coisa menor. Se ele conseguir entender a disciplina que você está trazendo com uma coisa menor, muito melhor para a gente. Vocês estão entendendo? Então, a gente começa, você varia nessas duas coisas. Então, a conversa, e não havendo acerto com a conversa, você vai produzir uma punição, uma dor dentro da criança. A minha geração, como é que foi educada? Vai para o quarto, eu não quero te ver. Só que com isso os pais emitiam qual sinal? Eles emitiam um sinal de que a gente não era amado. Eles não queriam saber da gente. Eles não queriam ver a gente. Você está entendendo? Então nós temos que fazer uma distinção clara entre o que a pessoa fez daquilo que ela é. Ela é filho. Ela é amado. Ela é desejado. Então nós vamos separar o erro da pessoa. Vocês estão entendendo? Geralmente, quando a gente faz dessa maneira, é 10, 15 dias de sossego. É 10, 15 dias tranquilo. A menos que haja algum outro problema na casa. Então, por exemplo, como a gente já vem conversando nas 2 últimas reuniões, se porventura a casa for tumultuada, pai e mãe brigando, você acha que o filho vai ter obediência em coisa pequena? É óbvio que não. Então eu estou considerando que a casa já está mais em ordem, para a gente conseguir disciplinar desta maneira. Vocês estão conseguindo entender? A ideia central é falar e depois punir com uma dor. Essa é a ideia central. Vocês estão entendendo? Nós não vamos disciplinar criancice, nós vamos disciplinar apenas rebeldia. Nós vamos ter mais 1 ou 2 reuniões ainda sobre esse tema, que eu espero ir esclarecendo para vocês.